Aqui é só para tentar dar uma explicadazinha rápida, tá certo? Sobre as questões que a gente trabalhou juntos, tá bom? Olha, na nossa primeira questão, a gente sabe o quê? A gente está trabalhando o teorema dos triângulos, tá certo? Teorema de semelhança dos triângulos. Na nossa primeira questãozinha, ele diz como, ó, sabe-se que MN é paralela a RQ. Então, determine as medidas de x e y indicadas. Pronto. Aqui nós temos, né, o triângulo PRQ, onde a questão nos diz que M e N são paralelas a RQ. Logo, também já podemos dizer que eles são semelhantes. Para você ter uma noção melhor de como sendo tratada essa figura, né, como foi visto também na videoaula que é passada a você, nós vamos considerar esse triângulo aqui, PQR, como sendo dois triângulos. Eu vou ter o triângulo PQR, que é o triângulo maior, tá certo? E eu vou ter junto com ele o triângulo PM e N, que é um triângulozinho menor, tá bom? Então, no caso aqui, eu não tenho um triângulo, eu tenho dois triângulos juntos, tá certo? Que é o triângulo maior, e dentro dele, nós vamos supor como se tivesse um triângulo menor. Da mesma forma como tem esses papéis, tá certo, João? Onde eles vão estar sobrepostos um sobre o outro, tá certo? Como no papel aqui, tá bom? Onde eu sei que o quê? Eu sei que esse ladozinho do triângulo menor tem 18. E eu sei que também que essa parte que ele não cobre, que no caso é só essa parte quadricular aqui, ó, só esse lado quadricular aqui, ele tem a medida de x, tá bom? Ó, tá certo? Ó, você tá vendo? Ó, o x ele não representa a medida do lado total do triângulo grande, tá bom? Ele representa só a parte que não é coberta pelo triângulo pequeno, ou seja, só daqui para cá. X só representa essa medida, tá ok? Da mesma forma, a gente vai ter com as partes de baixo. Vamos ter 15 e vamos ter o 18. Da mesma maneira, esse 18 não representa a base todinha. Ela representa só esse pedacinho, só essa parte do triângulo grande que não é coberta sobre o triângulo menor, tá bom? Então, triângulo menor, quais são os tamanhos dele? Esse lado do triângulo menor temos 18 e esse lado do triângulo maior nós temos 15. Do triângulo grande, a gente só tem a medida das partes que o pequenininho não cobre, ou seja, x e 18, tá certo? Aí no caso, para nós fazermos a resolução disso, a gente vai ter que fazer uma razão com os lados iguais da questão. Se você ver, prestar atenção, esses dois triângulos são iguais, tá certo? Só porque um é menor do que o outro. Mas o que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse lado do grandão é o mesmo lado, corresponde a esse lado do pequeno. Não posso? Da mesma forma, eu posso dizer que essa base do grande corresponde a essa base do pequeno. Assim como é para esse lado. Tá bom? Tá bom, João? Então, temos que este lado corresponde a esse do pequeno, esse lado do grande corresponde a esse do grande, e essa parte de baixo corresponde à parte de baixo do pequeno, tá bom? No caso, se eu for... Tô gravando o vídeo. Se, no caso aqui, para me descobrir a medida de x e de y, eu vou ter que fazer primeiro o quê? Eu vou ter que fazer uma razão de bases, tá certo? No caso, eu vou pegar quem? O lado do grandão. Vamos tirar o triângulozinho pequeno por enquanto, a gente finge que ele não tem aqui. Eu vou pegar o lado de cima do grandão onde está o x. O lado de cima eu tenho o quê? Eu não sei a medida total desse lado, mas eu sei que o quê? Eu sei que 18 mais o x, esse 18 aqui, que mede esse pedaço, mais o x, os dois juntos vão dar esse lado do triângulo, tá certo? Dividido sobre... Agora sim, eu vou igualar a lateral de cima do triângulo menor. A lateral de cima do triângulo menor mede quanto? Ó? Somente 18, tá certo? X mais 18 é a lateral do triângulo grande e somente 18 é a lateral do triângulo pequeno. Então, sobre 18, tá bom?
Tanto faz, se eu quisesse também começar com a lateral do triângulo pequeno, né? Se eu quisesse botar o 18 sobre 18 por x, tanto faz a ordem. Pode ser do pequeno para o grande, como do grande para o pequeno, tá bom? Isso não vai interferir em nada, tá certo? E agora eu vou igualar isso às medidas, à razão de outros lados. Primeiramente, a medida, vamos usar a razão desse lado, né? Que é o que apresenta o 15 e o 18. Eu não sei a medida desse lado, né? Eu posso até saber, mas vamos botar assim, ó. 15 mais 18. Porque eu sei que 18 é equivalente a essa parte e o 15 é o equivalente a essa outra parte aqui, tá certo? Então, eles dois juntos vão me dar esse lado aqui, tá certo? Sobre a medida correspondente no triângulo pequeno, tá certo? Se lembra, esse lado aqui do triângulo grande vai corresponder a esse lado do triângulo pequeno. Logo, esse lado pequeno mede quanto? Ó? Aqui no nosso desenho que a gente nem usou. Nosso desenho, ó, a parte de baixo do triângulo pequeno mede somente 15. Então, vai ser sobre 15. Tá certo? Feito isso, ó, obtivemos já o início da nossa continha. Ó. Quando chegamos nessa parte, tudo que a gente precisa fazer é o quê? Ó? Meio pelos extremos. Tá certo? Fazendo meio pelos extremos, olha, nós vamos ter aqui, ó, 15 vezes x, 15x, mais 15 vezes 18, 270, igual, né, repito a igualdade, 18 vezes 15, também 270, mais 18 vezes 18, dá 324, tá certo? Ó, obtive uma equaçãozinha de primeiro grau. O que eu faço? Letras de um lado, números do outro. 15x, ele é letra, fica desse lado, tá certo? E os números vão para o outro lado, no caso somente o 270. Aí tem 270 menos, tá certo? Ele está positivo, vem para cá negativo. 270 mais o 324 que já estava aqui. Feito isso, ó, só subtrair tudo. Eu sei que x vai ser igual a 270 menos 270 vai zerar, então eu boto só o 324 dividido por 15. O 15 estava aqui multiplicando, tá certo? A gente considera que está multiplicando. Ele passou para cá dividindo. Então, 324 dividido para 15 deu 21,6. Então, a medida de x aqui é 21,6. Tá certo? Que é equivalente a quê? A só esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui o triângulo de volta, ó. É equivalente a só esse pedacinho aqui que o triângulo pequeno não cobre. Tá ok? Não é o lado total ainda, é só a medida de x. E a medida de x a gente sabe que cobre só essa parte, tá certo? Continuando aqui nossa questão, né? Deixa eu botar aqui. 21,6. Pronto, agora que a gente já descobriu o valor de x, nós vamos fazer a mesma coisa para descobrir também o valor de y. Então, da mesma forma, olha, fingimos, né, que aqui tem dois triângulos, um pequeno e um grande, onde o pequeno vai ser o quê? P, M e N, que é dado as medidas de 18, 15 e 12, tá certo? 18, 15 e 12. E temos um triângulo grande, que a gente tem como essa medida aqui, o y. E essas outras duas medidas aqui, que a gente não sabia, a gente vai dizer que é o quê? 18 mais x, porque é eles que correspondem a toda essa lateral. Então, aqui seria 18 mais x. Aqui seria o y. E aqui seria a outra lateral de baixo, que seria o 15 mais o 18, tá bom? A medida desse triângulo pequeno é o 18, o 12 e o 15, tá certo? Essas são as medidas que a gente tem, tá bom, João? Para a gente encontrar o valor de y, a gente já encontrou o valor de x, tá certo? Agora vamos encontrar o valor de y da mesma maneira que a gente fez com x. Nós vamos pegar o lado de y, deixa eu apagar aqui para ter espaço.
vamos guardar aqui o triângulozinho, né? Pequeno, que a gente já tem anotado aqui. Eu vou ter que y é o quê, ó? Y, ele vai corresponder a esse lado aqui do triângulo grande, tá certo, ó? Y, então eu vou ter y sobre... No triângulo pequeno, se eu for analisar aqui a figura, o triângulo pequeno, o lado dele que corresponde ao lado onde está y, vai ser o 12, tá certo? Então, seria no caso y sobre 12, porque são os lados que correspondem de cada um deles, tá certo? Não é esse lado, nem é esse lado, é esse lado aqui, tá ok? Y sobre 12 aí, igual. Agora eu posso pegar a medida de qualquer outro lado, agora que eu descobri o valor de x, então eu posso substituí-lo, mas vamos continuar com o 15 mais 18, tá bom? Que foi o que a gente já tinha encontrado. Então, o lado aqui do triângulo grande é 15 mais 18 sobre o lado do triângulo menor, que a gente tem aqui, ó, a medida é só de 15. Então, sobre 15. Feito isso, ó, mais uma vez, pratico o meio pelos extremos. Vou ter o que, ó? 15 vezes y, 15y, igual 12 vezes 15 dá 180, mais 12 vezes 18 dá 216. Obtive uma equação do primeiro grau, agora letras de um lado, números do outro. O 15 que está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. 216 mais 180 dá 396 sobre o 15 que está multiplicando, passou para cá, dividindo. Desculpa aí, gente, pelos gritos aqui, estou tendo interferências aqui. Um pouquinho de barulho aqui, né? Aí 396 dividido por 15 dá 26,4. Então, o valor de y desse lado vai ser 26,4. Tá certo? Na figura, temos que D e E são paralelos a B e C. Nessas condições, encontre as medidas de x e y. Pronto. Ele nos deu, né, um triângulo, onde diz que D e E é paralelo a BC, e ele quer que a gente determine x e y, dando também os lados 27 e 10. Então, da mesma maneira que a gente fez com a primeira questão, nós podemos descobrir primeiro o valor de x, né, que já é o que temos de costume, né? Onde eu sei que o quê? Como eu posso perceber, ó, aqui eu tenho um triângulo menor, tá bom? E aqui eu tenho um triângulo maior. Só que eu não sei, eu tenho a medida do lado menor do triângulo pequeno, que é x. Mas eu não tenho a medida do lado do triângulo grande, que corresponde a ele. Mas eu posso chamar de quê? Eu posso dizer que esse lado do triângulo grande aqui, ele vai ter uma medida de exatamente o quê? Ó? 10 mais x, tá certo? Que esse pedacinho é 10 e esse pedaço aqui corresponde a x. Logo, o lado do triângulo grande vai ser 10 mais x, tá bom? Sobre o lado que corresponde, essa era a medida do lado do triângulo grande, né? Que é a medida DA. Agora eu vou botar ele sobre a medida do lado do triângulo pequeno, que é a medida, ó, do lado AB, que é o que corresponde a ele, tá certo? A medida do lado AB eu tenho que é x, tá bom? Isso daqui vai ser igual à medida de qualquer outro lado que eu possa ter. No caso aqui, só pegar aqui uma coisinha. Pronto. Só um minutinho, pô. Acho que eu esqueci de botar só uma marquinha aqui. Aqui é 36, tá certo? Então, eu posso pegar as medidas da lateral aqui, né? Posso pegar a medida de D e E, que é 36, e colocar sobre a medida de B e C, porque correspondem ao mesmo lado dos triângulos, onde B e C tem 27. Da mesma forma da primeira, faço meio pelos extremos.
eu tenho que o quê? 36 vezes x dá 36x, igual a 27 vezes 10 dá 270, mais 27 vezes x, 27x. Letras de um lado, números do outro. 36x menos 27x, como ele passou para o outro lado, ele vai inverter o sinal dele. Estava negativo, ficou positivo. Vai ser igual a 270. Efetuando a subtração, eu vou ter 9x igual a 270. Esse 9 vai passar dividindo, certo? Eu terei 270 dividido por 9, onde o valor de x aqui eu vou ter que é 30. Descoberto o valor de x, pronto, bonitinho. Eu posso agora descobrir o valor de y. Tem duas maneiras de eu descobrir o valor de y. Eu posso tanto fazer essa jogadinha aqui, de meio pelos extremos, tá certo? Ficaria y sobre o valor de x, que é 30, igual a 36 sobre 27, ou eu posso fazer algo mais simples. Eu vejo que aqui o quê? O y, o tamanho y, é correspondente ao tamanho de 10 mais x, porque ele corresponde ao lado D e A, tá certo? Então eu posso dizer só o quê? Ser mais rapidinho para nós, ó. Y vai ser igual a 10 mais x. Eu já tenho que o valor de x é 30, então y vai ser igual a 10 mais 30, vai dar 40, certo? Pronto, facinho. Descobri o valor de x e de y. Continuando aqui. Nossa terceira questão, ela diz assim, ó. Tentando encontrar a largura L de um lago, Miqueias desenhou o esquema abaixo em que AB é paralelo a CD. Que medida ele encontrou para a largura do lago? Pronto, temos aqui o nosso lago, tá certo? Esse ovinho aqui que eu desenhei, tá bom? Onde ele nos dá a distância, né? 80, 200 e as medidas de 100, tá ok? E ele quer que a gente encontre a largura desse lago. Analisando, né, a gente tem aqui um triângulo bonitinho. Da mesma forma da primeira e da segunda, o que a gente pode fazer? Ó? A gente vai pegar a lateral maior, do triângulo maior, que no caso aqui seria a lateral CP, que CP mede 200. Tá ok? Sobre a lateral do triângulo menor. Triângulo menor é quem? PAB. Tá certo? É só essa operação aqui. Onde o lado correspondente a ele vai medir quanto? Vai medir 80, que é o lado AP. Então, seria 200 sobre 80. Igual. Aí, se eu perceber, ó, a largura do lago, ela vai ser correspondente à lateral CD do nosso triângulo. Então, vou colocar logo ela aqui, tá bom? Que é o que a gente quer encontrar. E vou igualar ao lado correspondente dele do triângulo menor. O lado do triângulo menor que corresponde a ele é BA. E BA mede 100. Pronto. Obtive 200 sobre 80 igual a L sobre 100. Mais uma vez, farei meio pelos extremos, onde 80 vezes L, 80L, vai ser igual a 200 vezes 100, vai ser igual a 20 mil, tá bom? Fazendo aquela brincadeirinha, 20 mil, L vai ser igual a 20 mil sobre 80, né? Ele vai passar dividindo. Então, L vai ter o valor de 250 metros. Feito? A largura do lago é 250 metros. Nossa próxima questão diz assim, ó. Uma determinada pessoa está a 6,30 metros da base de um poste, conforme nos mostra a figura. Sabendo que essa pessoa tem 1,80 metros de altura e projeta uma sombra de 2,70 metros de comprimento no solo, qual é a altura do poste? Pronto. Aqui a gente tem, né, o homem, o poste. Está um pouquinho tosco, mas
acho que dá para entender, né? Onde eu tenho que a distância do homem para o poste é de 6,30 metros. O homem tem 1,80 metros de altura. E com isso ele consegue projetar a sombra no chão de 2,70, tá certo? Então, a sombra do homem é 2,70, sua altura é 1,80, ele está a 6,30 do poste. E eu quero saber a altura do poste. No caso, eu posso chamar ela de x. Primeira coisa que a gente precisa analisar para resolver essa questão. O que a gente precisa ter de noção aqui em mente? Se a gente observar bem, a sombra projetada pelo poste e a sombra projetada pelo homem, eles formam dois triângulos diferentes. Um triângulo grande, né, projetado pela sombra do poste, e um triângulozinho menor projetado pela sombra do homem. Tá ok? Onde eu tenho que o quê? O comprimento da sombra do poste, eu tenho que lembrar, o comprimento da sombra dele não é 6,30. O comprimento da sombra dele é 6,30 mais os 2,70. Tá certo? Para me descobrir a altura dele, eu vou pegar os lados que correspondem aqui. No caso, a altura dele, x, né? Sobre qual o lado que corresponde aqui? Se eu fosse considerar aqui como sendo triângulo, seria a altura do homem. Tá certo? Ó, a altura do poste sobre a altura do homem, que é de 1,80. Igual, agora eu posso pegar o comprimento da sombra projetada pelo poste, que a sombra dele é o quê? Eu sei que é o quê? 6,30 mais 2,70 sobre o tamanho da sombra do homem, que é de 2,70. Certo? Feito isso, eu posso até já simplificar logo, né? Somar aqui os 6,30 mais os 2,70. X sobre 1,80 igual 6,30 mais 2,70 vai dar 9 sobre 2,70. Feito isso, posso já fazer meio pelos extremos. 2,70 vezes x dá 2,70x igual a 1,80 vezes 9 vai dar 16,2. Tá ok? Fazendo letras de um lado, números do outro. O 2,70 vai passar dividindo, tá certo? Onde eu tirei 16,2 dividido para 2,70, que ao dividir vai dar exatamente 6, tá bom? Descobri, o valor de x é 6. Se x representa a altura, logo a altura do poste também será de 6 metros. Nossa última questão, gente, diz assim, ó. Numa cidade do interior, à noite surgiu um objeto voador não identificado, que estacionou a 50 metros do chão, aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou-o com um holofote, conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Pronto, muito bem. Ele nos deu, né? Desculpa, que o desenho também tá ruim, mas isso aqui é o helicóptero, né? O disco voador. Ele disse que esse disco voador chegou na cidadezinha e estacionou, né, a 50 metros do chão. Depois veio o helicópterozinho, pousou aqui, parou aqui em cima dele também, ligou um holofote projetando uma sombra de 16 metros no chão. O helicóptero ficou somente a 30 metros acima do disco voador, tá bom? A partir desses dados, a questão quer que a gente revele o raio do disco, ou seja, a metade do seu comprimento. Se analisarmos bem, nós vamos ter aqui o quê? Nós vamos ter também dois triângulos semelhantes, ó. O triângulo que vai do holofote até o disco voador e o triângulo maior que vai do holofote até o chão, tá bom? São dois triângulos, um pequeno e um grande, tá ok?
Aqui eu tenho as medidas das alturas e tenho a lateral. Como eu quero saber o raio do disco voador, eu posso chamar esse lado aqui de x, certo? Então, partindo daqui eu posso fazer o quê? Se lembrem, tanto faz se eu pegar a medida logo dos grandes, do triângulo grande para o pequeno, como do pequeno para o grande. Então, vamos começar logo do triângulo pequeno. Já eu explico por que tem essa bolinha aqui, tá certo? A medida lateral, essa medida aqui desse lado, do triângulo pequeno, ela mede 30 e corresponde, e essa medida aqui, do lado de 30, ela vai corresponder ao lado, aqui ó, de 30, e eu vou considerar ela, se lembrar, ó, uma coisinha que eu não falei para vocês também. Os dois triângulos são semelhantes, então, tecnicamente, não é obrigatório pegar uma medida de um lado dele e colocar sobre a medida do lado do triângulo maior, tá bom? Isso não vai interferir em nada. Eu posso muito bem fazer como eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar a lateral do triângulo pequeno e vou colocar sobre a medida do disco voador, né? Que vai ser chamado de x. Tá bom? Só um minutinho. Vou botar aqui tinta. Pronto, voltei. Troquei aqui a tinta do pincel. Pronto. Eu peguei essa lateral de 30 e coloquei sobre essa lateral chamada de x, tá bom? Que corresponde ainda ao mesmo triângulo pequeno, se eu for considerar essa parte aqui, que é um triângulo pequeno. Da mesma forma, eu vou ter que considerar agora com o grande. Pegar a sua lateral maior, que corresponde a essa, que vai ser o quê? 30 mais 50, né? E colocar sobre o lado dele, que correspondia a x. O lado correspondente a x aqui é 16, que no caso é o tamanho da sombra que foi posta. Tá bom? Foi criada pelo holofote do helicóptero. Feito isso, obtive aqui minha conta, mas ó, só explicando mais uma vez. Eu poderia pegar o 30, colocar sobre o 30 mais 50, tá bom? Que esse lado do triângulo pequeno corresponde a esse lado do triângulo grande, tá bom? Não vai ter diferença, tá certo? Então, tanto faz, não vai mudar nada. Feito isso, eu posso só fazer meio pelos extremos mais uma vez. E da mesma forma, pegar logo o x, né? Não, vamos somar logo aqui, tá bom? Para ser melhor para nós. Opa! 30 sobre x igual a 30 mais 50 dá 80 sobre 16. Agora sim, dá a mesma coisa, mas eu acho melhor assim, tá certo? Agora fazemos meio pelos extremos, tá bom? Onde 80 vezes x dá 80x igual 30 vezes 16 dá 480. Agora é simples, letras de um lado, números do outro. X vai ser igual a 480 dividido por 80, onde x vai ter o valor de 6. Certo? Então, esse lado aqui, ó, o tamanho do disco voador aqui que eu tenho vai ser de 6 metros. Mas não acabou por aí, tá certo? A gente tem que fazer mais uma coisinha depois disso aqui, ó. Só apagar aqui para ter espaço, ó. Se lembrem que disco voador, né, ele é como uma pizzazinha, né, redonda. Achatado, mas se a gente olhar por cima ele vai ser redondo. E a questão pediu o raio, é aí onde entra aquela bolinha ali. Ele pediu o raio do disco, ó. Se a gente olhar o disco voador por cima, ele vai ser assim, redondinho. E ele quer saber a medida do raio. Trazendo aqui um pouco para a geometria, de novo. Quer dizer, está em geometria, né? Mas conceito de círculos, né? O que a gente sabe? A gente sabe que a medida total de um lado a outro de um círculo vai ser o seu diâmetro, tá bom? Então, o que a gente encontrou aqui foi o diâmetro
do disco voador, que a gente mostrou a medida de um lado dele até o outro, tá certo? Só que a questão, ela pediu não o diâmetro, ela pediu o raio. O raio vai ser o quê? O raio vai ser a medida do ponto central do círculo até sua lateral. Ou seja, o raio, ó, ele vai ser a metade do diâmetro, ou seja, vai ser diâmetro dividido por 2. O nosso diâmetro era o quê? Nosso diâmetro era de 6. E 6 dividido por 2 vai igual a 3 metros. Tá bom? Então, no caso, o raio do disco voador não é 6. 6 é o diâmetro. O raio dele vai ser a metade, que no caso vai ser 3 metros. Tá bom? Então, se formos analisar, deixa eu ver aqui qual é o item. O item D. Tá bom? Over the hills and far from mine, she's waiting for love.